Olá, eu sou Roberta Alexandre Penitente, psicóloga, psicopedagoga, diretora aqui do Instituto de Psicologia Vila Guilherme e supervisora da equipe de avaliação multidisciplinar em caso de suspeita de TEA ou desenvolvimento atípico. Nesse vídeo eu vou explicar a diferença de uma avaliação multidisciplinar para diagnóstico e a avaliação para o início da intervenção, das terapias. Então, muitas vezes os pais chegam até nós solicitando horas de terapia, né? Olha, o médico encaminhou para terapias. E a nossa primeira pergunta é se já há o diagnóstico fechado, se o médico já fechou o diagnóstico e está encaminhando para as terapias. Por que isso é importante? Porque as terapias divergem de acordo com o diagnóstico. Se a gente não tem o diagnóstico fechado, uma hipótese diagnóstica, a gente precisa saber o que está acontecendo com essa criança para poder fazer o encaminhamento corretamente, tá? Então, o primeiro passo de qualquer profissional, nesse caso, é descobrir o que está acontecendo, fazer uma avaliação diagnóstica, para poder, então, fazer as avaliações específicas e fazer o planejamento, o programa de intervenção. Então, toda criança que for bem atendida em qualquer clínica, ela deve ter uma fase de avaliação diagnóstica e uma fase de avaliação para intervenção. Eu sei que isso é muito confuso para os pais, parece tudo a mesma coisa, parece que o tratamento nunca inicia, mas saiba que se o seu filho for mal avaliado, ele vai ser maltratado, a intervenção vai estar incorreta. Então, a avaliação diagnóstica é a avaliação feita pelos profissionais para chegar a uma conclusão diagnóstica e subsidiar a decisão médica. Então, essa criança pode vir do médico com uma dúvida, né? Então, a suspeita de TEA, por exemplo, e essa criança pode vir para passar com psicólogo e fonoaudiólogo, por exemplo, para fazer as suas avaliações especializadas ali em desenvolvimento, em suspeita de TEA, para voltar ao médico com essa avaliação. Existe uma avaliação especializada nisso, e aí o médico decide com base nesse exame, é um exame através da observação do comportamento, psicólogo e fonoaudiólogo e testes específicos, volta esse laudo para o médico fecha esse diagnóstico ou exclui a possibilidade dessa criança estar dentro do espectro. E aí a gente pode sugerir, e nesse laudo também vai a sugestão das terapias que essa criança precisa. Então, no espectro, por exemplo, no espectro autista, as terapias são, em geral, muitas horas. Se não for espectro autista, são outras terapias, profissional com outra especialização, menos horas de terapia, um exemplo, tá? Então, esse é um dos motivos da necessidade da avaliação e do fechamento diagnóstico para fins de repente, reembolso do convênio, para que essa família consiga todas as horas que a criança tem direito, ou então, para isso poder ser encaminhado para um profissional específico, né? Especialista em ABA, especialista em intervenção precoce no autismo, por exemplo, uma fonoaudióloga com especialização em ABA. A avaliação para intervenção é outra fase, é pós-diagnóstico. Então, o diagnóstico está fechado, por exemplo, a criança está dentro do espectro e foi encaminhada para terapia, para intervenção. A depender da idade da criança, se a criança tem menos de 3 anos ou mais de 3 anos, aqui no Instituto nós temos profissionais diferentes que cuidam dessas idades. Então, até mais ou menos 3 anos é comigo e após 3 anos é com a psicóloga Isabela. Essa criança vai entrar sempre pela psicologia, a psicologia vai vai ter uma primeira consulta com os responsáveis, onde nós vamos colher toda a história dessa criança, vamos escolher as principais dificuldades, e aí eu vou falar em déficits e excessos, quais são as metas familiares, e nós vamos fazer a avaliação dessa criança. A avaliação
do repertório, o que ela sabe fazer e o que ela não sabe fazer. Então, falando das crianças pequenas, a gente utiliza o checklist Curriculum Denver para medir o desenvolvimento e ver, com relação às crianças de mesma idade, o que precisa ser ensinado, o que ela já sabe, de repente, mais à frente, e a gente vai elaborar os gráficos, o programa de intervenção, e após as sessões de avaliação, esse gráfico e esse programa vai ser entregue aos pais na devolutiva. E um planejamento de horas. Olha, essa criança, com base nesses déficits, precisa de tal intervenção com tais horas de intervenção. Nem sempre as horas necessárias, porque as horas da terapia ABA são intensas, né? Então, às vezes a gente recebe relatório de pais que passaram no neurologista, passaram no psiquiatra, que é assim, 1 hora de terapia ABA, 1 hora de fono ABA e 1 hora de TO. Se tá escrito 1 hora de terapia ABA, levantem as antenas. Terapia ABA, psicologia ABA, vem psicologia ABA, terapia ABA. O sinônimo de ABA é intensidade. Se a criança foi encaminhada para fazer 1 hora de psicologia ABA, o que ele vai fazer é psicologia comportamental. Para ser ABA, precisa ser superior a 10, 12 horas por semana, tá? Então, às vezes, o que o médico está querendo dizer é que ele quer um profissional que seja pós-graduado em ABA, mas ele está recomendando para essa criança 1 hora por semana. Então, tudo isso é importante que os pais saibam, para ir atrás dos direitos, para saber o que eles querem pro filho. A terapia que é recomendada para o autismo é a terapia ABA. Essa terapia envolve muitas horas. A maioria dos pais não tem possibilidade de simplesmente enfiar a mão no bolso e sacar 10 horas de terapia ABA na semana, sim. Então, a maioria dos nossos pacientes tem a cobertura pelo convênio, né, através do reembolso ou através de liminar. Só que isso não acontece da noite pro dia, né? A criança, às vezes, a maioria das vezes entra com 1, 2 horas, que é o que o convênio cobre, o que o convênio libera, e enquanto a gente vai iniciando, os pais vão indo atrás da parte burocrática. E depois a criança entra em intensidade, tá? Nesse primeiro momento, a gente não pode falar que tá fazendo ABA, porque a gente tá com muito poucas horas, a gente pode trabalhar, às vezes, somente comportamentos, comportamentos inapropriados, ensinar ali comportamento de aprendiz, a gente não consegue trabalhar todas as habilidades que saíram ali no programa, isso tudo é explicado para os pais. Enfim, então, resumindo, a principal diferença entre avaliação diagnóstica e avaliação para intervenção, seja ela da fono, da psico, da TO. A avaliação diagnóstica subsidia a decisão do médico para definir qual é o que está causando os atrasos. É autismo, é transtorno de linguagem, é apraxia, é uma questão somente ambiental, o que está causando. A partir daí, essa criança vai ser nesse laudo, né, que é um laudo gigante, com, sei lá, 30 páginas, tem foto, tem descrição de tudo, o médico vai decidir e a gente também vai propor, olha, sei lá, diante do espectro autismo, precisa de terapia ABA, precisa de fono ABA, precisa de TO, integração sensorial, por exemplo. E aí, essa criança vai receber as indicações médicas para iniciar. Quando essa criança volta, se for fazer aqui ou se for fazer em outro lugar, é feita a avaliação para intervenção. Porque aí nós vamos aplicar os protocolos de avaliação com base no diagnóstico. Né? Se essa criança não tem autismo, eu não vou aplicar esse instrumento, eu vou aplicar outro instrumento. E aí eu vou construir o programa. Isso também gera um outro relatório com gráficos. Esses gráficos são, nas crianças até 3 anos, a cada 3 meses, reavaliação, novos gráficos com novos programas. As crianças maiores de 3 anos, as avaliações são anuais, tá? E é outro instrumento que a Isabela utiliza. Aqui a gente não faz o atendimento em aba somente da fono, tá? A fono é sempre agregada aí a psicologia como chefe de equipe, constrói o programa e é todo mundo junto, tá? Basicamente são essas as diferenças. Então, como funciona no caso da avaliação diagnóstica? É um pacote, você compra o serviço de avaliação multidisciplinar, são feitas
as entrevistas iniciais, as sessões com a criança de psicologia, fono. No caso das crianças maiores, envolve a neuropsicologia também. Depois a devolutiva, feita por todos os profissionais aos pais, e a entrega do laudo. Na avaliação para intervenção, que é quando a criança já tem o diagnóstico, a entrada é pela psicologia, a primeira sessão com os pais, sem a criança, de preferência. Depois, no caso de crianças até 3 anos, umas 2 sessões com a criança para fazer a avaliação do repertório. E a devolutiva com os pais, a entrega do relatório com os gráficos e o programa de desenvolvimento, né? O que é que a gente precisa trabalhar. E aí a criança inicia a intervenção. Basicamente, é assim que funciona. Se tiver alguma dúvida adicional com relação aos valores, tem a tabelinha de valor, mas basicamente o funcionamento é dessa forma, tá bom? Obrigada.